Meus pais venderam nossa casa quando eu fiz 18 anos, deixando-me sem teto para que eles pudessem viajar. 5 anos depois, minha mãe apareceu chorando porque meu pai a traiu. Ri na cara dela e fechei a porta. Tenho 23 anos, sou homem. Perdi minha casa e fui deserdado por meus pais quando tinha 18 anos, há quase 5 anos. Desde a minha infância, tive um relacionamento muito problemático com meus pais e sempre soube que não era alguém desejado. Quando era pequeno, tentava ganhar o amor e o afeto deles, mas quando percebi que era inútil, parei de tentar e comecei a cuidar dos meus próprios assuntos. Acho que essa mudança começou a ocorrer durante o ensino fundamental ou médio. No ensino médio, só falava com meus pais quando precisava de algo e não os incomodava de outra forma. Não é que eu não quisesse ter um relacionamento com eles, é só que eles me fizeram perceber tão claramente que não queriam um relacionamento comigo, que eu me sentia mal em incomodá-los quando precisava de algo, embora soubesse que não podia confiar em mais ninguém e só os tinha eles. Meu pai era pediatra e minha mãe costumava ensinar ciências no ensino fundamental, então ambos eram bons com crianças. É irônico como eram ótimos com os filhos dos outros, mas não tanto com os próprios. De qualquer forma, no ensino médio, decidi que não ia me incomodar em tentar conquistá-los. Levávamos vidas muito separadas e mal os via. Meu pai chegava em casa bastante tarde, embora minha mãe chegasse em casa quase na mesma hora que eu, não falávamos entre nós. Não tínhamos qualquer relação e simplesmente ficávamos em nossos próprios quartos. Não estou brincando, era como compartilhar uma casa com estranhos. Honestamente, tínhamos a mínima interação e era isso. Também sabia que, para a universidade, teria que encontrar meu próprio caminho, porque no meu aniversário de 18 anos, deixaram bem claro que até então estavam lá para mim porque, bem, era legalmente necessário para eles. Mas agora, como eu já não era menor de idade, tinha que começar a trilhar meu próprio caminho na vida. Fizeram parecer que estavam me incentivando a ser independente, mas eu sabia do que realmente se tratava, só queriam que eu parasse de depender deles. Não se importavam se eu fosse independente ou não. Não tinha me inscrito em nenhuma universidade naquele momento, já que decidi tirar um ano sabático para tentar acumular algum capital. Sabia que precisaria de dinheiro para sobreviver, até ter isso, não podia nem sonhar em ir para a universidade. Assim, depois de fazer 18 anos, comecei a procurar empregos e logo comecei a trabalhar em um supermercado local. Não me pagavam muito, mas era bom finalmente ganhar algo por mim mesmo. Infelizmente, minha felicidade foi curta, pois poucas semanas depois de conseguir aquele emprego, tive um novo conjunto de preocupações. Pouco depois de conseguir o emprego, meus pais anunciaram que estavam vendendo a casa e que eu precisava procurar um lugar para morar. Não fazia ideia do que estava acontecendo no dia em que me disseram isso, e quando perguntei por que estavam vendendo a casa, disseram que planejavam deixar os empregos e viajar pelo país com o dinheiro que conseguiriam. Disseram que aparentemente tinham economizado para algo assim durante toda a vida e agora, como eu tinha um emprego e era velho o suficiente para viver sozinho, não tinham mais responsabilidades das quais se preocupar. Então estavam fazendo o que tinham planejado e estavam me avisando para que eu pudesse organizar minha vida em consequência. Isso me colocou em uma situação realmente difícil porque tinha acabado de começar a trabalhar e não tinha dinheiro suficiente guardado para alugar um apartamento, nem mesmo se tivesse colegas de quarto para dividir. Mal havia começado a economizar dinheiro. Na velocidade em que as coisas estavam indo, mesmo que vivesse nas ruas, ainda não teria dinheiro suficiente para começar a universidade no próximo ano, como havia planejado, e meus pais me deixaram essa bomba de que ficaria sem teto se não conseguisse um lugar próprio. Tentei conversar com eles e pedi que não vendessem a casa e apenas adiassem os planos por pelo menos alguns meses, para que eu tivesse tempo suficiente para me preparar e me mudar, mas foram muito teimosos e não se importaram com o que eu estava passando. Disseram que esperaram isso por tempo suficiente e que não iam mais adiar nenhum de seus planos. Agora, o que eu ia fazer era meu problema e não deles. Minha mãe me disse: "Você já é adulto e não precisamos mais nos responsabilizar pelo que você faz. Quanto à casa, essa é nossa propriedade e podemos fazer o que quisermos com ela. Onde você mora já não é nossa preocupação." Estas foram suas palavras exatas e ainda as lembro porque foi incrivelmente doloroso e frustrante. No dia em que tivemos essa discussão, acabei tendo a briga da minha vida com meus pais, e depois disso, não os vi nem ouvi falar deles novamente, o que não é surpreendente, pois sabia que nunca tentariam entrar em contato comigo depois que eu saísse. Disse-lhes que eram pessoas terríveis e que esperava que apenas coisas terríveis acontecessem com eles, pois mereciam totalmente. Os amaldiçoei sem me importar que fossem meus pais e muito mais velhos que eu.
Simplesmente não me importava mais, pois estavam me prejudicando sem se preocupar com o que seria de mim. O problema foi que, embora tivesse saído de casa irritado, percebi depois que literalmente não tinha para onde ir. Não tinha nenhum membro da família que estivesse disposto a me acolher, já que meus pais não mantinham contato com suas famílias. Ambos viviam longe de suas respectivas famílias, e como nunca se importaram em participar da maioria dos eventos familiares e geralmente nem iam para casa nas férias, eu também não tinha uma relação próxima com ninguém da minha família. Mal conhecia alguém, então seria tolo esperar que me acolhessem. Também não podia contatá-los, pois vivíamos em um estado diferente. Tinha alguns amigos da escola, mas todos estavam fora na universidade quando saí de casa e não queria incomodá-los nem aos pais deles porque seria bastante constrangedor. Então decidi dar um salto de fé e liguei para uma colega de trabalho, que agora é minha esposa. É uma cadeia de eventos bastante louca, mas fico feliz por ter decidido contatá-la naquele dia no supermercado onde trabalhava. Ela estava encarregada do departamento de maquiagem lá e tínhamos flertado desde que entrei. Tornamo-nos muito bons amigos em um curto período de tempo e sabíamos muito um do outro. Sabia que também tinha muitos problemas com os pais, então também sabia que entenderia pelo que eu estava passando. Ela tinha 2 anos a mais que eu e, assim como eu, não tinha conseguido ir para a universidade porque seu pai era viciado e sua mãe não parecia se importar com mais ninguém além dela mesma. Quando fez 18 anos, seu pai saiu de casa e foi morar com o irmão e sua mãe lhe disse que não poderia mais sustentá-la. Então essa foi sua história e, desde que tinha 18 anos, estava trabalhando para poder ir para a escola de cosmetologia e se tornar maquiadora profissional. Então, quando liguei para ela e contei o que estava acontecendo, me disse para ir imediatamente que eu poderia morar com ela. Ainda sou incrivelmente grato pelo que fez por mim naquele dia. Não acho que teria sobrevivido sozinho, pois fazia bastante frio naquela época do ano e não tinha ninguém mais que me ajudasse. Embora seu apartamento fosse bastante pequeno e ela se mantivesse sozinha com muito trabalho duro, ainda assim decidiu me ajudar e isso diz muito sobre o tipo de pessoa que ela é. De qualquer forma, me deixou morar com ela e, durante os primeiros meses, não paguei aluguel porque ainda estava tentando economizar dinheiro. Contribuí com as compras e outras contas, e depois de economizar o suficiente, comecei a contribuir com o aluguel também. Antes de nos darmos conta, passamos de amigos a pessoas que não podiam viver sem o outro. Inicialmente, meu plano era trabalhar no supermercado por cerca de 1 ano e meio, mas depois de cortar laços com meus pais e perceber que nem tinha onde ficar, comecei a trabalhar mais e ainda estou lá, mas em uma posição muito melhor. Candidatei-me ao cargo de supervisor de piso e, felizmente, consegui o emprego, pois tinha sido um dos funcionários mais sinceros e dedicados. Então, tem sido assim no último ano. Sou bem pago e minha esposa agora está frequentando a escola de cosmetologia, finalmente, enquanto trabalha meio período na loja. As coisas têm ido bem para nós e estávamos felizes até a semana passada, quando minha mãe apareceu sem avisar. Não sei como me encontrou, já que não tenho estado em contato com ela nos últimos 5 anos, mas assim que me viu ao abrir a porta, me deu um grande abraço antes que eu estivesse preparado para o que estava acontecendo. Cometi o erro de não olhar pelo olho mágico antes de abrir a porta e, uma vez que recuperei a compostura, decidi perguntar por que estava ali. Ela já estava colocando as malas em frente ao nosso apartamento e, quando fiz essa pergunta, parou e me olhou muito triste antes de me dizer que estava de volta porque meu pai tinha decidido deixá-la. Ela me contou o que ela e meu pai tinham feito nos últimos anos e tentarei ser breve. Basicamente, viajaram pelo país durante o primeiro ano e meio e depois decidiram conseguir um emprego e uma casa na Califórnia. Mas há um mês meu pai deu a notícia à minha mãe de que estava tendo um caso com uma garçonete que trabalhava no restaurante perto do escritório dele e que a estava deixando para ficar com a garçonete. Minha mãe acreditava que meu pai tinha perdido a cabeça e, depois de muitas brigas, decidiu escolher sua dignidade e respeito próprio e voltar para casa. Mas agora precisava de um lugar para ficar porque precisava economizar dinheiro para o processo de divórcio e não tinha muito tempo antes da aposentadoria, então não queria desperdiçar seu dinheiro procurando um lugar para morar. Então decidiu que iria morar comigo sem nem mesmo perguntar se eu estava de acordo ou não. E agora que a vida tinha dado a volta completa para mim, decidi repetir suas próprias palavras. O que me disse sobre como eu já era adulto e que não iriam mais se responsabilizar por mim, e como era a casa deles e podiam vendê-la e fazer o que quisessem com ela sem meu consentimento. Disse a ela que agora que precisava da minha ajuda, ela não era mais minha família, então tinha que se virar sozinha e que esta era minha casa, então podia fazer o que quisesse com ela. Repeti essas mesmas palavras com um grande sorriso no rosto e depois fechei a porta rindo. Provavelmente, a coisa mais satisfatória que já fiz na vida.
Mas minha esposa acha que fui um pouco exagerado e sente que deveria dar outra chance. Não tem brigado comigo, mas depois de testemunhar o que aconteceu no outro dia, acha que fui um pouco duro com ela e que deveria ao menos pensar antes de rejeitá-la. Os pais dela faleceram nos últimos anos, acho que é daí que vem isso, mas de qualquer forma, sou idiota por rejeitar minha mãe quando ela voltou depois de 5 anos para me pedir que a deixasse morar comigo. Atualização 1. Conversei com minha esposa sobre o que ela disse. Não temos brigado sobre o que aconteceu, mas definitivamente estava um pouco chateada e podia sentir que não estava exatamente feliz com o que eu fiz. No entanto, sabia que esse era meu problema pessoal com minha mãe e podia escolher como lidar com isso da maneira que quisesse. Não era exatamente o lugar dela para comentar sobre isso, então estava tentando se conter, mas isso estava colocando muita pressão em nosso relacionamento. Então, ontem, depois de fazer isso e ler alguns comentários sobre isso, decidi falar com ela. Contei tudo sobre minha infância e expliquei como meus pais sempre me trataram mal, como se eu fosse um párria em minha própria casa. Mesmo assim, eu estava bem com isso, sempre tentava me fazer invisível, mas nem isso era suficiente para eles e tinham que tornar as coisas ainda mais difíceis para mim, por isso não me senti culpado nem um pouco ao rejeitar minha mãe quando ela precisava da minha ajuda. Nem se preocuparam em saber como eu estava nos últimos 5 anos, agora ela estava aqui apenas porque precisava que eu a resgatasse. Expliquei minha situação para ela, embora ela já soubesse a maior parte do que aconteceu. Depois, pediu desculpas por ter reagido daquela maneira. Como suspeitei, disse que estava apenas tendo um momento difícil porque tinha perdido os pais nos últimos anos, o pai por causa do vício e a mãe por um ataque cardíaco. Então estava se sentindo um pouco sensível em relação a isso e interpretou mal minha intenção. Mas está tudo bem entre nós agora, então fico feliz que tenhamos conversado sobre isso. Minha mãe, enquanto isso, tem sido um total pesadelo para lidar. Não entendo porquê, mas se meteu na cabeça que me assediar pelas redes sociais de alguma forma me faria mais inclinado a abrir as portas da minha casa para ela. Tinha uma solução muito fácil, simplesmente pedir desculpas e esperar o melhor, mas sendo a idiota narcisista que é, decidiu fazer tudo errado e ver como isso funcionava. Começou a postar sobre como seu filho e seu marido a estavam tratando com uma crueldade sem precedentes nesta fase da vida e se arrependia de ter investido tanto tempo em ambos. Me acusou de ser igual ao meu pai e de abandoná-la quando mais precisava, sem nem mesmo mencionar como ela fez literalmente o mesmo comigo, se não pior. Criou um perfil falso e tem me marcado, a minha esposa e todos os nossos amigos e familiares em suas postagens. Nem sei como sabe tanto sobre minha vida, como com quem estou casado e onde moro. E agora é um pouco assustador porque não lembro de ter contado nada disso a ela e nenhuma dessas informações é pública. Minha esposa e eu temos contas privadas nas redes sociais, então não sei como está obtendo essas informações. Todos os que conheço que foram marcados nessas postagens estão tentando denunciar essa conta e fazer com que seja removida, mas sabemos que assim que essa conta for removida, ela simplesmente criará outra. Honestamente, não quero denunciá-la à polícia porque é muito trabalho e tanto minha esposa quanto eu estamos muito ocupados no momento, mas se isso continuar por muito mais tempo, não teremos outra opção além de fazê-lo. Então, honestamente, não sei o que fazer agora, é realmente frustrante e irritante mais do que qualquer outra coisa. Só gostaria que meu pai a aceitasse de volta ou algo assim para que não tivéssemos que lidar com essas bobagens. Até agora, só tem sido irritante e espero que continue assim, porque não quero nenhum impacto real no mundo por causa disso. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas e minha esposa e eu ainda estamos lidando com as repercussões de dizer não à minha mãe. Depois das postagens, ela começou a escalar as coisas para um novo nível. Começou a aparecer na minha loja e continuava me dando olhares desagradáveis durante todo o tempo que passava lá. Geralmente aparecia ao redor do meio-dia e passava cerca de 1h30 na loja, me olhando constantemente com raiva, mas não me importava e tentei ignorá-la o melhor que pude porque essa era a melhor maneira de lidar com ela. Não prestei atenção nela por uma semana e ontem acho que finalmente percebeu que não tinha sentido tentar me intimidar dessa maneira. Mais uma vez, fez exatamente o oposto do que a colocaria nos meus bons livros. Ontem não apareceu na loja e fiquei um pouco aliviado porque pensei que finalmente estava deixando de me incomodar. Quando saí da loja depois de terminar meu turno, ela estava esperando perto do meu carro. Não parecia irritada, surpreendentemente, apenas chateada e me senti um pouco mal por ela porque parecia muito pior do que quando apareceu pela primeira vez. Nem sei onde está ficando agora, porque pelo que sei, cortou laços com a maioria dos amigos aqui quando se foi e, se está tentando economizar dinheiro, um hotel seria provavelmente muito caro para ela. De qualquer forma, não perguntei por que não é da minha conta.
Quando me aproximei do carro, tentei ignorá-la e entrar, mas ela se interpôs no meu caminho até o último momento e continuou dizendo que precisava falar comigo. Finalmente cedi depois de 5 minutos e perguntei exatamente o que ela tinha para me dizer agora, depois de todas as coisas sem sentido que tinha feito. Começou a chorar e não estava falando calmamente ou silenciosamente, estava chorando em voz alta. Literalmente, começou a chorar quando perguntei e nem conseguia falar. Nesse momento, comecei a me preocupar um pouco. Não gosto dos meus pais, realmente não gosto da minha mãe, mas ainda sou um ser humano e sabia que ela estava sofrendo. Não há outra explicação para o comportamento dela. Então, tentei acalmá-la e disse para se sentar no meu carro comigo para que pudesse se acalmar e então conversaríamos. Se não fosse pelo pequeno ataque dela, provavelmente não teria pedido para se sentar no meu carro e falar comigo. Acho que era necessário mencionar isso depois da última atualização, já que muitas pessoas me chamaram de nomes muito desagradáveis apenas por ser humano, então estou apenas esclarecendo. A razão pela qual não contatei a polícia ou um advogado ainda é puramente por humanidade e também por algumas razões práticas. É muito trabalho, esforço e dinheiro. Nem todo mundo tem esse tipo de tempo e dinheiro para gastar, então essa é a razão pela qual não me envolvi nisso. De qualquer forma, uma vez que estava no carro, levou um tempo para se acalmar, mas finalmente começou a dizer que desde que se mudaram para a Califórnia, meu pai estava agindo muito estranho e quando descobriu o caso, ficou destroçada. Só tinha voltado porque não podia suportar estar no mesmo lugar que ele, já que a lembrava de quanto ele havia machucado, e estava contando comigo para ajudá-la porque, para dizer a verdade, nem tinha dinheiro. Precisou pedir dinheiro emprestado a alguns amigos na Califórnia para fazer a viagem até aqui. Tinha deixado o trabalho há vários anos quando começou a viajar com meu pai e nunca mais trabalhou depois disso. Quando estavam na Califórnia, não tinham emprego, então era uma dona de casa e contava com meu pai para o dinheiro. Mas agora que o casamento tinha acabado, não tinha ninguém a quem recorrer. Não se deu ao trabalho de manter contato com nenhum dos amigos aqui, nenhum dos familiares se importava com ela, então eu era a única pessoa em quem podia contar. Parecia bastante desesperada, mas eu estava principalmente decepcionado. Depois de ouvi-la, disse que o máximo que podia fazer por ela era dar algum dinheiro para as despesas, mas era só isso. Sob nenhuma circunstância aceitaria deixá-la ficar na minha casa comigo. Não confiava nela o suficiente para isso e, depois de tudo que me fez passar, não tinha nenhum direito razoável de esperar isso de mim. Quando disse isso, ficou muito brava comigo e disse que nem queria mais minha ajuda. Saiu do carro e bateu a porta com mais força do que o necessário para garantir que eu soubesse que estava chateada e foi embora. Hoje, quando fui trabalhar, não apareceu nem uma vez e estou começando a pensar que finalmente recebeu a mensagem e ficará longe de nós agora, ou pelo menos espero que seja isso porque estou realmente exausto e não quero lidar com isso mais. Atualização 3. Minha mãe não tentou entrar em contato comigo por quase um mês e acho que finalmente foi embora. Não sei exatamente onde está, mas pelo menos descobri como conseguiu todas as minhas informações. Tinha uma conta antiga no Facebook que não uso há alguns anos porque esqueci a senha e passei para uma nova conta porque não havia outra maneira de recuperá-la, já que estava associada a um e-mail que não uso mais. Então comecei de novo com essa nova conta, mas, infelizmente, essa última era uma conta pública e suponho que foi daí que minha mãe obteve a maior parte das informações. Tinha marcado meus amigos nas fotos que publiquei nessa conta, de onde obteve essas contas, e muitas fotos minhas em frente ao nosso apartamento e não me preocupei em censurar nada. Então acho que foi assim que descobriu onde eu morava. Não fiz nada sobre isso porque não tinha sentido, já que agora ela já sabe certas coisas sobre mim e estou bastante certo de que não tentará voltar a entrar em contato comigo. Tentou e percebeu que é inútil, então não perderá mais tempo aqui. Não sei o que está fazendo agora porque não falo com ela há bastante tempo e realmente quero que continue assim. Não quero que me contate de forma alguma. Espero que esteja bem? Sim, claro. Ainda sou um ser humano acima de tudo e, além dos meus ressentimentos pessoais contra ela, não quero que nada de ruim aconteça com ela. Mas não a quero perto de mim, é o que quero dizer. Alguns amigos dela me contataram há algumas semanas e disseram que depois que a rejeitei, ela os procurou para pedir ajuda, mas eles também não responderam. Não tinham razão para fazer isso porque ela os ignorou por tantos anos, quando eram eles que tentavam falar com ela e manter contato. Então agora que ela precisava deles, realmente não tinham por que responder como amigos dela. Disseram que estava vivendo em um hotel um pouco fora da cidade nas últimas semanas que esteve aqui, já que mencionou isso em suas mensagens, mas agora bloqueou todos eles, então estavam assumindo que foi embora e já não precisava mais da ajuda deles.
Vamos ver o que acontece agora porque sei com certeza que definitivamente tentará entrar em contato novamente quando o procedimento de divórcio começar. Atualização 4. Grandes notícias aqui. Já se passou quase um ano desde a última vez que falei com minha mãe. Estava bastante surpreso que tantos meses haviam passado e ela não tentará falar conosco, porque pelo que me dizia a respeito, pensava que estava se divorciando e, como afirmava, não tinha dinheiro. Estava realmente confuso sobre como pagaria ao advogado. Mas recentemente ouvi de alguns membros da minha família que aparentemente ela e meu pai estavam juntos novamente. Fiquei muito surpreso porque minha mãe estava realmente destruída com a traição do meu pai da última vez que nos vimos e agora, de repente, estavam juntos novamente. E isso não fazia sentido para mim. Encontrei alguns parentes no casamento de um primo, que é como fiquei sabendo disso. Meus pais, como de costume, não compareceram, mas realmente queria saber como voltaram a ficar juntos, então decidi conversar com algumas das minhas tias. Embora não seja muito próximo delas, realmente queria saber mais sobre esse boato e elas eram muito boas nisso. Então me contaram exatamente o que aconteceu. Aparentemente, algumas semanas depois que minha mãe voltou com meu pai, deu um ultimato a ele e disse que podia pedir o divórcio, já que ele ainda não o tinha feito, ou ela mesma o faria e garantiria que não o perdoaria no processo. Felizmente para ambos, meu pai tentou falar com aquela garçonete sobre casamento e disse que tinha deixado sua esposa por ela, e o mais engraçado é que ela nem estava interessada nele dessa maneira. Na verdade, estava dormindo com muitos outros homens também. Meu pai foi um dos idiotas que se apaixonaram por ela. Quando ela esclareceu isso para ele, ele terminou o relacionamento e, bem, em resumo, foi assim que meus pais voltaram a ficar juntos. Estou realmente feliz por eles, pois merecem um ao outro. Se tivessem se separado e ficado com outras pessoas, provavelmente traumatizariam essas outras pessoas pelo resto da vida e ninguém merece passar por algo assim, então é melhor que fiquem juntos. Minha esposa e eu rimos muito disso e acho que as coisas acabaram indo bem para os dois. Tornaram-se o motivo de riso da família e isso é precisamente o que eu esperava deles.